Então tá, pessoal, retomando a nossa aula então, agora eu quero fazer uma exposição sobre o aliancismo, também conhecido como teologia do pacto. O aliancismo é uma proposta diferente do dispensacionalismo, é uma proposta de entender o plano de Deus na humanidade, diferente do dispensacionalismo. Tem pontos convergentes, e depois a gente vai falar sobre isso, mas tem pontos divergentes que vai, como nós já tratamos sobre dispensacionalismo clássico, pré-tribulacionismo, pré-milenismo, agora a gente vai ver essa questão. Eu já disse para vocês antes que dispensacionalismo clássico, pré-milenismo e pré-tribulacionismo é majoritariamente defendido pela teologia pentecostal. Agora o aliancismo ou a teologia do pacto é majoritariamente, veja bem, majoritariamente defendido pela teologia reformada, tá? Que é uma corrente, todos dois são evangélicos, tá? Correntes evangélicas, protestantes, não católicas, mas é uma outra teologia, é uma outra forma de ler a Bíblia em alguns pontos. Então vamos lá, aliancismo ou teologia do pacto, são geralmente os nomes que são dados para essa visão, tá? Vamos lá. Ensina que Deus tem um único plano de salvação para a humanidade, em todos os tempos e diferentes dispensações, através de sua graça mediante a fé. Então o aliancismo defende que é um plano de salvação dividido em diferentes dispensações. Ele não nega as dispensações. Isso é um erro que eu já vi muito pentecostal. E é por isso, dou graças a Deus que vocês estão aqui numa sala de aula, glória a Deus por essa sala, por esse momento, porque gente, por desconhecer, sabe aquela coisa que tu ouviu falar, que o fulano é dispensacionalista, então todo o resto não presta, né? Não, eles não creem nas dispensações, então por isso que é importante estar na sala de aula estudando teologia, porque até para poder fazer uma refutação coerente, não existe refutação coerente sem conhecimento prévio. Tu não tem como refutar algo contrário sem tu estudar o algo contrário. Tu refutar por somente refutar é vazio, é raso, né? Vai pegar uma pessoa que entende, mas coisas que tu vai refutar eles. Por exemplo, eu já vi gente no movimento pentecostal bater nisso aqui fortemente e dizer que eles não creem em dispensações. Não, eles creem que Deus agiu de formas diferentes e está dentro, né? Eu botei aqui, por exemplo, eu já usei aqui esse material para colaborar, né? Um material reformado, explicando lá a teologia pentecostal e concordando com o pré-milenismo já há muito tempo e tal. Então aqui também, a teologia sistemática do Franklin Ferreira e do Alan Miatti ali, página 1106. Para ser bem justo, para ver que eu usar o mesmo material para os dois lados, tá? Poderia pegar uma outra teologia sistemática, eu tenho algumas em casa, mas eu quero usar o mesmo material para ver que vai para os dois lados a coisa. Ele vai escrever assim, num trecho aqui, falando sobre o aliancismo, tá? A teologia do pacto. Ele escreveu o seguinte, não há, pois, dois pactos de graça diferentes. Então ele começa dizendo, o que eu escrevi aqui, não tem dois pactos, é um pacto só, é uma aliança só. Porém ele escreve assim na continuação, em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então o que eles vão defender? Eles não são contra as dispensações. A diferença é como eles veem as dispensações. Eles creem que as dispensações estão dentro de um único plano de salvação. Eles defendem sim as dispensações, eles não ignoram as dispensações. Só que eles creem que tudo faz parte de um mesmo plano. Basicamente, assim, trocando em miúdos, eles não fazem a separação do que eu já estudei, pessoal. Já me dediquei um pouco, me debrucei um pouco sobre os estudos dessas questões. Basicamente, eu não estou, estou sendo bem em síntese. Basicamente, eles não fazem, a grande diferença que eu vejo, assim, é que eles não fazem a diferenciação entre Israel e igreja, que o dispensacionalismo faz, que divide. Eles creem que Israel e igreja está tudo dentro do mesmo pacote. É o ponto maior de divergência. Tá? Eles creem que está tudo dentro de um único plano da salvação de Deus para todos os tempos, dentro das dispensações. Então eles creem e enxergam na Bíblia as dispensações claramente, eles não rejeitam isso, tá? Através de sua graça, só que a questão é através de sua graça mediante a fé, que nem usei aqui um texto de um reformado mesmo escrevendo que eles não desprezam as dispensações.
Isso é uma coisa que já tem que ficar clara desde agora. Não é contra as dispensações. Não é contra a enxergar na Bíblia momentos de Deus agindo de forma diferente, com um período de tempo, agindo de uma forma, se revelando para o povo daquele período de uma forma. Eles reconhecem isso. Só que eles entendem que tudo isso faz parte do mesmo plano de salvação, que não tem dois planos de salvação. Então vamos lá. Textos base. No que é que eles se baseiam? Porque eu disse, é Bíblia, né? Tanto um lado quanto o outro, é Bíblia que defende isso aí. Por exemplo, em Hebreus 11, isso aqui não é o texto, tá, pessoal? Mas é um resumo de Hebreus 11. Lá nós sabemos que no Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Tá? Então, na galeria dos heróis da fé, abrange pessoas salvas, é claro que o texto fala de salvos, isso aí não tem como negar, desde Abel. Né? Então, desde lá de Adão e Eva, desde fala em Abel, passando por Noé, lembra, Abel já seria a segunda dispensação, faria parte da segunda dispensação no dispensacionalismo clássico. Noé já inaugura, né, a do dilúvio, a do governo humano, fala lá em Hebreus 11. Abraão, a da promessa. Moisés, da lei. Todos esses personagens aqui, estou fazendo um paralelo com o dispensacionalismo, estão na galeria dos heróis da fé. Estão na galeria dos heróis da fé. Então eles estão lá, pessoas que viveram em tempos diferentes, em que Deus se revelou de forma diferente, se fez alianças diferentes com o povo. E isso tudo o aliancismo reconhece. Inclusive de não-judeus, como a prostituta Raabe. Tem lá uma das pessoas que está em Hebreus 11, é Raabe. Raabe vivia no período da lei mosaica, mas ela não era judia. E ela era prostituta, ela vivia lá na cidade de Jericó. E ela e a família dela se convertem a Deus, não sendo judias. Ela não servia, ela não era judia de filho de pai e mãe judeu. Isso é interessante, ela está lá na galeria dos heróis da fé. Ela se converte, ela é prosélita, é aquela que se converte, né, a Deus. Ela e a casa dela. E Raabe tem uma questão bem interessante. Além dela estar na galeria dos heróis da fé, ela está lá em Tiago também, escreve sobre ela como exemplo de fé e obras. E ela está na genealogia de Jesus lá em Mateus. Se você for ler o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, versículo 5, vai estar lá, e de Raabe e tal, ela casou com um judeu e ela está na árvore genealógica de Jesus Cristo. Então ela está inclusa, ela não era judia, mas ela chegou até Deus dada aquela revelação, né? Depois, claro, ela vai casar com um judeu, e ela vai se adequar à lei, vai largar a prostituição, mas ela está lá. Então vê mesmo dentro da lei, né? Uma pessoa que a lei era para os judeus, ela é uma prosélita, convertida ao judaísmo, tá? De um povo diferente, de uma profissão, né? Prostituição, que é pecado aos olhos de Deus. Vamos lá. Todos igualmente salvos pela fé. O texto vai dizer pela fé, né? Vai começar pela fé, pela fé. O que Hebreus 11 vai dizer? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Vai sempre introduzir a fé. Mediante a graça de Deus. Não tem texto exato mediante a graça de Deus, mas é pela fé, por inferência fica claro, porque ninguém é salvo pela fé se não for em Deus, né? Ninguém é salvo por obras, em nenhum momento é salvo por obras, nem pela fé se não for em Deus. Então é pela graça de Deus, através da revelação parcial que eles tinham de Deus. Então lá em Hebreus 11 a gente fica claro que pessoas de vários momentos, pegando o dispensacionalismo clássico, vamos botar assim, de várias dispensações, Deus, pessoal, assim, uma coisa que eu acho que eu não falei antes, a gente tem que entender uma coisa na teologia. Deus, ele vem se revelando para a humanidade progressivamente. A revelação de Deus para nós ela é progressiva. O que foi para os tempos de Abel, a gente vai ver na Bíblia, era uma comunicação meio que direta, né? Noé direta, Abraão, já com Moisés a gente já vai ver a lei escrita. E aí na graça vai mudar. Então Deus ele vai se revelando progressivamente. No Antigo Testamento, os profetas profetizavam sobre Jesus, mas eles não sabiam que Jesus era sobre Cristo, na verdade, sobre o Messias, sobre o ungido. Mas eles tinham, Deus mandava eles falar aquilo, mas eles não tinham compreensão de como era. Tanto que a maioria dos judeus rejeitaram quando ele veio. Porque eles, dentro do entendimento deles na época que Jesus veio, eles achavam que Jesus ia ser um general, que ia derrotar as tropas romanas, que era o Império Romano que dominava, e que ia reinar no lugar do imperador. Eles achavam que ia ser um general militar, um líder político e militar, e na verdade não era isso. Então por quê? Porque eles estavam baseados, ancorados nas profecias e interpretaram mal algumas. Então a revelação de Deus na teologia, pessoal, ao longo da história da humanidade,
melhor dizendo, ao longo da história da humanidade é progressiva. Deus ele foi se revelando aos poucos. Por exemplo, se o reino milenar é literal, a gente tem uma noção do que é o reino milenar. Assim como os antigos, né, tinham mais ou menos uma ideia do Messias, nós podemos estudar sobre o reino milenar, e se ele for literal, a gente tem uma mais ou menos, mas só quem viver lá que vai saber como é. Tem muita coisa do reino milenar que foi oculta para nós, que se ele for literal, só quem vai viver lá vai saber. E nós vamos estar lá também, né, com Cristo, se for literal mesmo. Mas assim como foi para os outros, para nós isso é uma coisa, é literal, é simbólico, porque para nós ainda não foi revelado na prática. Amém? Então as coisas são progressivas. A teologia, Deus traz uma revelação progressiva ao longo da história. Então, pessoal, resumindo aqui, esse texto básico de Hebreus, eles defendem, né, o aliancismo defende que várias dispensações, vários períodos de tempo diferentes, mas um Deus, uma salvação pela fé mediante a graça de Deus. É isso que o aliancismo defende. Reconhece os períodos, a revelação progressiva dentro da história da humanidade, eles defendem isso, só que eles creem que é um plano só, não é 7 planos. Que Deus agiu é um plano só que cabe tudo isso dentro. Amém? Na real não é tão diferente. É só a forma de interpretar. Outro texto base, Gálatas 3, 26 a 29, diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há, aqui é o ponto, judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo não está ligando as coisas? Não tem judeu nem grego, né, dentro da perspectiva deles. Não há livre nem escravo, homem e mulher, todos são um em Cristo. E se vocês são em Cristo, vai ligar lá já a Abraão, a promessa de Abraão. Então, dentro do aliancismo, eles conectam isso aqui, por exemplo, esse texto aqui, como tudo parte de um plano geral de salvação. Um plano geral de salvação. Aqui também nós temos dispensações diferentes. Pessoas, aqui esse texto também fala de pessoas, de situações diferentes, de períodos diferentes, mas que todos estão ligados em Cristo Jesus, né? E são salvos pela graça, né? E descendentes de Abraão. Então eles entendem isso como um plano geral. Na verdade, o aliancismo ele é mais simples de entender. A dispensacionalismo é um pouquinho mais complexo, porque o aliancismo pega tudo que o dispensacionalismo tem, ou quase tudo, e trata como um plano só linear. Como Deus não parou agora e aqui começou outro plano. Ele trata linear, ele não rechaça isso, mas ele trata como linear, tudo dentro do mesmo pacote, vamos dizer assim. Períodos diferentes, mas Deus sempre teve um mesmo plano, uma mesma intenção para a humanidade. E sempre um método de salvação. Pela fé, mediante a graça de Deus. Isso é a base deles. Diante disso, então aliancismo é uma coisa. Agora a gente vai ver o que se opõe à questão do pré-milenismo. Tem duas correntes principais que se opõem ao milenismo literal, que é o amilenismo e o pós-milenismo. Nessas duas correntes nós vamos ver que eles não creem no milênio pós-arrebatamento da igreja. Eles creem de formas diferentes que não existe esse milênio literal. O amilenismo, que também a grande maioria dos amilenistas são reformados, mas vai encontrar amilenista no meio pentecostal também. Isso é aquela coisa que eu disse para vocês que eu venho falando. Uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, não tem como cravar, bater o martelo em nada. Dá para defender posição e rechaçar outra? Tranquilo, mas não é uma coisa que vai interferir na salvação, na caminhada com Cristo, na nossa santificação, em nada. É especulação teológica, vamos botar assim. Então, o amilenismo ensina que o milênio é figurado, interpreta Apocalipse 20, que a gente já leu aqui, do 1 ao 4, como alegórico. Nessa teoria já vivemos o período de tribulação e após a ressurreição e o arrebatamento da igreja iniciará o juízo final e a eternidade. Então vamos até aqui, depois eu leio o resto. Então o que acontece? Dentro do amilenismo, eles creem que aquele texto lá é alegórico. Aquele texto de Apocalipse é alegórico, não é literal. Eles dizem que é uma simbologia. Para eles, então, dentro do amilenismo, a gente já vive o período da tribulação, desde da morte e ressurreição de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vir, eles, detalhe, o que é convergente? E é por isso que não dá para chamar eles de herege ou coisa do gênero.
Porque eles creem na ressurreição e o arrebatamento da igreja. Eles creem na salvação em Cristo. Eles creem que vai ter a ressurreição e o arrebatamento da igreja. E isso é a convergência. Isso nos une. Une a pré-milenistas e amilenistas, sentam numa mesa, quem tem cabeça boa, né? Sentam, discutem, tranquilos, saem abraçados como irmãos em Cristo, sem problema nenhum. Porque a base deles é salvação pela fé, mediante a graça de Deus, né? Mediante o sacrifício de Cristo, só que eles creem na ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, tudo eles creem também, os amilenistas. Só que eles creem que depois disso não vem o milênio, não vem a tribulação, aquele período de 7 anos da 70ª semana de Daniel, e não tem também o período milenar literal. Eles não creem nem no período de tribulação de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, e nem na questão do reino milenal, tá? Literal. Então eles creem que depois da ressurreição e o arrebatamento é juízo final. Os condenados vão para o lago de fogo e enxofre e os salvos vão para a Nova Jerusalém. E acabou. É assim que é mais simplista. Eles têm uma visão pessimista quanto ao futuro da humanidade. Essa é a diferença para o pós-milenismo. Vocês vão ver. O resto é quase a mesma coisa. Mas o amilenismo, eles têm uma visão pessimista quanto ao futuro da humanidade. Eles creem que as coisas na história da humanidade só vão piorar. Quanto mais piora, mais perto está da segunda vinda de Cristo. Entenderam? Então eles creem que a vida na humanidade ela vai piorando. E isso é os frutos da tribulação. Vai piorando, piorando, piorando até o momento que Cristo vai vir ressuscitar os mortos e arrebatar a igreja. Eu marquei ali do Franklin Ferreira de novo. Página 1103. Deixa eu achar aqui. O que eu marquei? Fazer essa consideração e seguir. Que fala sobre isso. O amilenismo também é defendido já desde muito tempo, gente. Tá? Assim como o pré-milenismo, bastante tempo. O amilenismo parece já estar presente em Eusébio de Cesareia, tendo sido ensinado por Hipólito de Roma, Agostinho, era amilenista, pasmem, Martinho Lutero, João Calvino, Richard Baxter, né, que são o João Calvino, principalmente Martinho Lutero, os dois maiores nomes da Reforma Protestante eram amilenistas. Richard Baxter sendo caracterizado e identificado na igreja do Novo Testamento como verdadeiro Israel espiritual. Tá? A igreja então é herdeira das promessas feitas à nação de Israel. Por necessidade do cumprimento dessas profecias, acontecerá um sentido espiritual e não literal. Então, isso inclui a menção ao milênio em Apocalipse 20. Então, eles creem que esse reino milenal ele é um reino espiritual e já é uma simbologia para o que já está acontecendo. É uma simbologia para o que já está acontecendo agora. Então, eles creem que não existe milênio literal. Esse milênio é uma alegoria. Eles interpretam Apocalipse 20 alegoricamente e não literalmente. A gente já estudou aqui sobre interpretação. Lembram da aula que eu dei para vocês? Sobre interpretação literal e alegórica, né? Já falei para vocês sobre isso. Então, eles entendem que o milênio é uma coisa simbólica. Tá? Que seria algo que já está acontecendo nesses dias, seria uma manifestação não literal de 1000 anos, porque já passou muito mais de 1000 anos, né? Quase 2000 anos de Cristo, mas seria espiritual. Vamos seguir aqui. O pós-milenismo é parecido, mas vamos ver qual é a diferença. Ensina que o milênio não é exatamente um período literal de 1000 anos e que acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. Primeiro, o milênio, esse aqui é mais difícil de entender ainda, o pós-milenismo. O amilenismo ainda tu consegue, né, ter um pouco mais de lógica. O pós-milenismo é um pouquinho mais complexo. Tá? Ele entende que o milênio vai acontecer, mas não é um período literal de 1000 anos. E ele é antes da segunda vinda de Cristo. Nós estaríamos vivendo o milênio, tá? No pós-milenismo. O amilenismo diz que é simbólico. O pós-milenismo diz que mas é uma coisa espiritual e que está acontecendo agora, mas não é 1000 anos literal. Isso vem antes da segunda vinda de Cristo, tá? Após a segunda vinda de Cristo, iniciará a eternidade. Nisso é igual aos amilenistas. Depois da ressurreição e arrebatamento, juízo final, acabou as coisas. Essa visão é positivista em relação ao futuro da humanidade. Lembra que eu disse que os amilenistas são negativistas, né? Eles creem que as coisas vão piorar. Essa visão aqui crê que as profecias que tem de evangelização mundial, de crescimento do evangelho, ela é para agora, antes de Cristo vir. Antes da segunda vinda de Cristo. Então, nessa visão aqui, o evangelho ele vai se espalhar pelo mundo cada vez mais. O mundo cada vez mais vai ser convertido a Cristo. Quando o evangelho estiver impregnado em todas as nações e todo mundo estiver vivendo num lugar melhor, mais cristão, é que Cristo vai se voltar a segunda vez.
Então, o pós-milenista tem uma visão positivista da história da humanidade, porque eles creem numa propagação maior do evangelho, portas mais abertas. Já o amilenismo vê portas mais fechadas, dificuldade, tribulação, e aí vem Cristo. Tá? Nenhum dos dois diz quando, né? Não tem como dizer quando Cristo vem, mas segue essa questão. 1103 e 1104 aqui. Vamos lá. A escatologia pós-milenista, como o nome sugere, afirma que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo, que nem eu coloquei ali. Dos puritanos já defendiam ela. O camarada que escreveu a Confissão de Fé de Westminster, que eu falei para vocês, Thomas Manton, era pós-milenista. Então eu escrevi para vocês, né? Tem divergência dentro dos meios teológicos. E outros grandes nomes da história, como Jonathan Edwards, William Carey, né, da Reforma, e mais alguns atuais aí, Charles Hodge, Augustus Strong, eles vão defender essa questão aí. Ela é mais complexa. Dos três, é a mais complexa que tem essa aí. Tá? É um pouco mais difícil assim essa aí. Mas é uma posição que se defende. Por exemplo, no meio reformado, tem amilenistas, tem pós-milenistas, é uma coisa que é aberto entre eles lá. E tem, no meio reformado, tem amilenista, pós-milenistas e muitos pré-milenistas. Muitos pré-milenistas nos reformados. Eu tive um professor do meu curso alguns anos atrás eu fiz um curso de pregação expositiva com o pastor Antônio Neto. Ele é batista, ele é reformado. E ele é pré-milenista e defende abertamente no meio reformado. Como eu já falei, Russell Shedd, né? Tem vários pré-milenistas aí, tem vários nomes, inclusive atuais, que são pré-milenistas. Então, o pós-milenismo é mais ou menos isso aí que eu falei, né? É um milênio que está acontecendo, não é 1000 anos literal, e tem uma visão positivista, né? Mas quando Cristo vir, depois da ressurreição e arrebatamento, já é o fim das coisas, já é juízo final, né? A eternidade com Cristo ou sem Cristo.